gente, nos últimos anos, vem trabalhando muito a digitalização da experiência dos nossos pacientes. Então, a gente entende como a gente fornece mais autosserviço para eles através dos nossos canais digitais, e o WhatsApp é um desses canais. Usa dados para conseguir retroalimentar tudo isso, para estar melhorando continuamente, para quando o paciente precisar de um contato com um humano e que ele seja cada vez mais, de fato, humanizado e resolutivo. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio da série Conversas que Convertem, um projeto do WhatsApp em parceria com a Fast Company Brasil. Eu sou o Saad, Head de Insights da GoEd, e estou aqui a convite da Fast Company para conduzir essa série de conversas do WhatsApp. Aqui no nosso programa você já sabe que falamos muito sobre transformação digital, inovação, relação entre marcas e pessoas e principalmente experiência do consumidor. E se tudo isso já é importante no dia a dia para comprar uma passagem aérea ou para encomendar um bolo na confeitaria do bairro, imagina quando a gente transfere essa experiência para o contexto de serviços de saúde. E a nossa conversa hoje é sobre isso, sobre como a DASA, com a ajuda da Salesforce e da Meta, transformou o WhatsApp numa espécie de central de relacionamento para mais de 20 milhões de pessoas atendidas todos os anos. Pois bem, os meus convidados de hoje para destrinchar essa história são a Fernanda Bon, Head de Produtos Digitais da DASA. Oi, Fernanda. Olá, obrigada pelo convite. A Isabela Rossi, Gerente Sênior de Marketing de Produto na Salesforce. Um prazer estar aqui com vocês, muito prazer. E para completar aqui o time e a nossa mesa, o Roberto Trindade, líder de especialistas de Business Messaging na Meta. Oi, olá, Beto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, eu quero começar falando que na semana passada eu usei o WhatsApp para agendar exames no ecossistema da DASA. E só depois, quando eu estava me preparando para esse episódio, que eu fui refletir sobre o quanto deve ser uma operação complexa. Para mim foi muito fluido enquanto consumidor, enquanto paciente, né? Mas por trás disso tem uma logística e uma operação que é complexa, é desafiadora, mas vai ao encontro de um comportamento contemporâneo. E aí, Fernanda, para a gente ter como ponto de partida aqui essa complexidade, conta para a gente um pouco do tamanho da DASA, da estrutura da DASA hoje. Boa. A DASA, então, é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica da América Latina, também uma das maiores do mundo. E a gente trabalha aí, como tu mesmo comentou, com muitos pacientes todos os anos passando pelas nossas marcas. Então, a gente tem esse cuidado muito forte de conseguir cuidar da saúde das pessoas do início ao fim, sabendo que a jornada de saúde é uma jornada sensível, que precisa de um cuidado diferenciado, e aí a gente vem unindo cada vez mais a tecnologia e também a potência das pessoas que estão ali cuidando uma das outras para conseguir melhorar a experiência e conseguir gerar aí valor para os nossos pacientes e também para as nossas marcas. E são muitas marcas, né? São muitas. A gente tem aí mais de 60 marcas só de diagnóstico e hospitais também. Esse ponto exatamente me pega quando eu estava me preparando aqui para o episódio, porque não é só uma complexidade de operação dentro de uma empresa que presta um tipo de serviço, mas são vários núcleos distintos que passam a ter uma experiência mais integrada e unificada. E como é que era antes do WhatsApp, a gestão desse processo todo? Boa. A gente, nos últimos anos, vem trabalhando muito a digitalização da experiência dos nossos pacientes. Então, a gente entende como a gente fornece mais autosserviço para eles através dos nossos canais digitais, e o WhatsApp é um desses canais. Usa dados para conseguir retroalimentar tudo isso, para estar melhorando continuamente, para quando o paciente precisar de um contato com um humano e que ele seja cada vez mais, de fato, humanizado e resolutivo. Então, a gente antes tinha atendimento telefônico, a gente tinha os nossos sites e a gente vem abrindo os nossos canais para garantir que o cliente possa ser atendido como, quando e onde ele preferir, garantindo essa excelência em qualquer um desses momentos, em qualquer um desses canais. Então, acho que uma jornada phygital passa por garantir que o digital esteja conectado ali com o analógico e a gente faça isso de maneira fluida, que para o usuário ele não note que está tendo uma transição entre esses meios.
Sem dúvida, e nesse contexto do Phygital, né, o que a DASA está fazendo é levar a experiência para uma interface em que as pessoas já estão. E aí, especialmente sobre esse ponto da experiência, nós vimos o momento em que o WhatsApp fez uma transição de ser um aplicativo apenas de trocas de mensagens com amigos e familiares e de correntes e de fotos e de vídeos e virou um canal poderoso de relacionamento com consumidores, um diferencial competitivo. Não faz tantos anos assim que a Meta, a dona do WhatsApp, abraçou esse processo, mas desde então, embora seja novo, é algo que explodiu, né, Beto? Sim. O WhatsApp ele é uma plataforma muito importante para a gente, porque assim como a Fê estava comentando com a gente aqui, é um lugar que vai permitir a gente fazer a hipersegmentação em escala, né? Quando a gente fala do WhatsApp, ele é um aplicativo que a gente chama dele de queridinho do Brasil. A última pesquisa da Mobile Time, que saiu em março, ela comenta que o WhatsApp está instalado em 98% dos celulares com internet. Então é basicamente a internet inteira. Você soma isso com o negócio da gente, do brasileiro, né? Que a gente é muito engajado, né? Então o brasileiro é líder em engajamento no WhatsApp com relação a consumo de áudio, e isso faz com que a gente esteja ali o tempo todo. Então isso abre uma oportunidade muito grande para as empresas se conectarem com as pessoas, né? E aí é através de um parceiro como a Salesforce que você consegue juntar tudo isso. Então você tem uma hiperpersonalização, você consegue entender quem que é esse cara, tem todas aquelas informações que você tem no seu CRM, e aí você consegue conectar tudo isso e trazer essa melhor experiência muito mais fluida para o usuário final. E nessa onda, nessa revolução, os parceiros são super importantes e estratégicos, né, Isa? Como que a Salesforce entra nessa história? Muito. Eu acho que a gente participou muito desse momento de descoberta, né, em que o WhatsApp aqui no Brasil sempre foi usado pela padaria, pelo cabeleireiro, né? Há muito tempo a gente não lembra como esses pequenos serviços eram antes do WhatsApp, mas faz mais ou menos 2 anos, um pouco mais de tempo, que as grandes empresas começaram a ter esse desafio de oferecer uma mesma experiência no canal de preferência ali do seu consumidor, né? Então passou muito um pouquinho pelo que você comentou desse processo de digitalização, mas precisando muito da alta escala, né? E aí que é onde o pano de fundo da tecnologia consegue ajudar os clientes de qualquer segmento ou de qualquer tamanho a criar essas jornadas que sejam personalizadas, no 1 a 1 ali com o meu cliente, personalizando de acordo com os pontos de dado que ele me fornece durante essa jornada digital e também física. E aí a gente possibilita que esse acesso, que essa conversa, né, como o próprio nome aqui do programa diz, a gente consegue garantir que essa conversa aconteça, né, para grandes marcas, independente se são 40 marcas, se são vários países, a gente consegue orquestrar essa conversa de forma muito escalável. E aí, para nós, a Salesforce é um grande prazer, né, que são 2 marcas muito fortes que juntas estão conseguindo construir a tecnologia necessária para que essas conversas aconteçam. E essas conversas que convertem, talvez elas tenham aí um ponto de maturidade ou um ponto de evolução que vão além apenas das conversas, que é o uso de dados para prever aí necessidades humanas e entregar uma experiência. Como que isso é feito dentro da DASA? Boa. Hoje a gente usa o entendimento que a gente tem do cliente e o momento dele na jornada para conseguir colocar ele na jornada certa. Então, a gente faz aí o uso de algumas réguas para, por exemplo, confirmação de presença dos agendamentos, para garantir que não só o paciente compareça, mas que ele também faça o preparo, que caso ele não consiga comparecer, a gente abra esse horário para uma outra pessoa que talvez esteja numa urgência. Então, é um benefício para todos os lados. A gente acessar o cliente, conseguir ter uma alta taxa de resposta e, ao mesmo tempo, fazer com que a jornada dele não passe por algum esquecimento de algo que vai ser importante e poderia, no futuro, inviabilizar, por exemplo, a realização desse exame, caso ele não lembrasse. E Fernanda, e nesse contexto histórico, até para a gente entender como essa revolução chegou no ponto que está, é importante dizer que a DASA já era muito estruturada, já tinha infraestrutura, inteligência, capacidade operacional, digamos, de construir essa base de atendimento, mas precisava de uma ferramenta que pudesse escalar isso de um jeito conversacional, né? Com certeza, a gente vem trabalhando muito forte nessa construção das jornadas para garantir que a gente não só tenha elas estruturadas de maneira escalável, que acho que é um dos pontos que a gente estava comentando aqui, mas também nos canais de preferência do cliente. Então, a gente vem trabalhando muito forte com a Salesforce e com a Meta para conseguir unir tudo isso de forma que
a gente faça um trabalho bem feito do ponto de vista de experiência, que o cliente reconheça isso e que para a jornada de saúde dele, de fato, a gente consiga antecipar e garantir a prevenção cada vez mais. E é muito legal, é muito interessante esse ponto, porque de nada adiantaria também ter essa base, essa inteligência de dados e ainda depender apenas do canal telefônico ou apenas do e-mail. Uma experiência que poderia se perder e não ser tão fluida assim, né? E aí, Fê, eu quero puxar mais um gancho ainda sobre essa infraestrutura e essa estrutura operacional, para você falar um pouco da parceria com a Salesforce. De que forma essa parceria ajuda a criar essa mágica de experiência? Boa. Acho que a Salesforce, como a gente estava comentando aqui, é uma ferramenta gigante, então, que tem uma facilidade quando a gente trata de volume. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente consegue, é de fato criar jornadas em escala para bases de clientes enormes e personalizando isso de acordo com o momento de cada uma dessas jornadas. Então, a gente trabalha muito essa parceria, vendo como a gente otimiza essas construções para que a gente não precise fazer para cada uma das marcas tudo de novo. Acho que tem aqui um trabalho, né, de personalizar para a marca, personalizar para o cliente, mas a gente também não ter um retrabalho tão grande ao longo dessa construção. E aí acho que o nosso desafio no dia a dia é como fazer tudo isso de maneira rápida, escalável e que o paciente seja impactado da melhor maneira. Legal. E escala, claro, é importante, talvez seja a grande mágica aqui, mas efetividade e resultado também. Sob a ótica da Meta, Beto, como que vocês viabilizam essa experiência não só com escala, mas com números que mostrem que esse investimento vale a pena? Eu acho que a questão da escala ela é muito importante, né? E o WhatsApp, por estar na mão de todos os celulares do Brasil, aí, eles trazem muito isso. Mas o que a gente conta muito é com o nosso ecossistema de parceiros, como a Salesforce, para ajudar a guiar os nossos clientes a entender um pouco mais sobre esse novo universo, né? A gente já está vendo com alguns casos de uso que ele é muito rentável, mas a gente ainda está no começo dessa experiência. Pensar o conversacional é algo super novo, as marcas ainda não estão tão acostumadas a fazer isso. E o que eu imagino aqui como um próximo passo para a gente avançar ainda mais e ter mais resultados é cada vez mais trazer mais experiências para dentro do WhatsApp e transformar isso de uma forma mais fluida. Então a Meta vai cada vez mais investir para que a gente consiga fazer o que a gente chama daquela jornada end-to-end, né? Que é fazer com que o usuário passe desde o momento de descoberta sobre um serviço ou um produto que está disponível até a parte de consideração, a parte da compra, o pós-compra e o reengajamento com esse usuário. Então um exemplo, por exemplo, que eu posso trazer para vocês é pagamentos. A gente então está trazendo pagamentos para dentro do WhatsApp para justamente evitar que o usuário que já está ali super engajado numa conversa tenha que sair para ir em outro lugar para conseguir fazer o pagamento. Então acho que isso vai ajudar a gente a trazer, identificar coisas que já estão dando resultados, mas melhorar ainda mais e, como sempre, trazer a escala. Sensacional. Bom, a gente falou muito aqui das óticas das empresas, né? De tecnologia, da ferramenta, da plataforma, do próprio impacto que isso tem no negócio, a ótica do parceiro. Mas eu acho que talvez a principal ótica seja a das pessoas, a dos humanos que estão sendo beneficiados com isso na prática, na interface. Isso é mensurável? Isso é percebido pelo paciente, pelos clientes, Fernanda? Com certeza. Acho que nessa jornada da saúde, a gente precisa estar ali e estar da maneira certa, da maneira que funcione para cada um. E a gente tem nessas nossas jornadas, então, por exemplo, essa jornada de confirmação de presença, eu acho que talvez seja uma das mais práticas que traz ganhos para todos, porque a gente lembra o paciente de um agendamento que às vezes ele fez há bastante tempo, a gente traz, menciona a parte do preparo, então garante que ele esteja ali de fato pronto para fazer o exame no dia que ele precisa fazer. A gente garante também que ele tem os documentos que ele precisa, porque a gente sabe que tem o convênio, às vezes é no particular, ele precisa também chegar nas nossas unidades ou fazer o exame na sua casa com tudo isso ali na mão para que seja rápido. Então, a gente gera uma cadeia que facilita e relembra esse paciente de tudo que ele está fazendo e de cuidar de fato da saúde. A gente quer lembrar ele de comparecer, não
só porque ele agendou, mas sim porque ele está cuidando da saúde e se ele não comparecer, ele não vai conseguir dar continuidade, às vezes, num tratamento ou antecipar alguma questão. E, ao mesmo tempo, se ele marca e não vai, ele está tirando a oportunidade de outra pessoa de, em agendas concorridas, por exemplo, terem esse diagnóstico o mais cedo possível. Então, acho que a gente vem entendendo muito como gerar essa fluidez e que não seja também invasivo, de modo que a gente escolha o canal de acordo com o que a pessoa já tem no dia a dia dela, para ela, de fato, conseguir ter esse acompanhamento e, no final do dia, sair ali com o acompanhamento da melhor maneira. E a gente tem essa camada de relação com o cliente, né, com o paciente, mas eu imagino que também tem uma camada B2B, de relação com o médico. Em termos de experiência, essa camada, Isa, também entra como um diferencial competitivo? Ela é importante também? Entra muito como um diferencial competitivo e eu iria até além, né? Porque acredito que além desses clientes, desses pacientes, desses médicos, também tem um público muito importante que é o pessoal do marketing, o pessoal de atendimento ao cliente, essas equipes multidisciplinares da DASA que dentro da empresa precisam ter ali suas ferramentas para conseguir oferecer esse nível de experiência que, como a gente está discutindo aqui, no final das contas garante um diagnóstico mais cedo, que as pessoas realmente têm condições de se cuidar e de seguir com seus tratamentos e suas agendas, né, de check-ups e tudo mais. Então, acho que também tem esse ponto do quanto a tecnologia nos permite orquestrar e possibilitar que os times tenham em suas mãos as ferramentas para entregar esse tipo de experiência. E aí, aqui a gente inclui, no caso, o próprio médico, né, que pode ter essa notificação, pode ter essas jornadas dentro do Marketing Cloud, que é a nossa ferramenta de orquestração de comunicações, e também para os times internos da própria DASA conseguirem criar essas jornadas, essas campanhas de uma forma fácil, intuitiva e o que a gente na Salesforce chama de sem código, né? Não precisamos ter super programadores, conhecimento de SQL, né? Então a gente brinca que com a ferramenta também é muito possível que os times criem essas campanhas, utilizem a inteligência artificial para criar os textos agora, cada vez mais essa tecnologia, e aí todo mundo sai com uma experiência muito melhor de ponta a ponta. Legal, ela é uma transformação que é inclusiva, né? Ela é inclusiva sob a ótica interna, porque ela é mais amigável, inclusiva sob a ótica externa, porque você entra na interface onde todos nós já estamos, então, de fato, ela é muito inclusiva. Nós estávamos conversando antes aqui da gravação e, Fê, você falou sobre essa jornada assistencial ao médico, né? Isso também é importante nesse contexto desse desenho de jornada de vocês? Com certeza, o médico faz parte da jornada de saúde. Então, a gente trabalha muito forte olhando para o paciente, olhando para o médico e conectando essas duas partes para que, no final do dia, a saúde de fato seja o centro. Então, a gente também tem jornadas para avisar o médico, por exemplo, de algum laudo com algum desvio, para que ele consiga notificar o seu paciente da melhor maneira e entrar em contato com ele. Então, a gente cria formas para facilitar a jornada usando as ferramentas como meio para isso. Legal. Olha, eu imagino que esse projeto e esse movimento de transformação traga muito orgulho para vocês, porque de fato não é só uma transformação de negócios, é uma transformação na relação das pessoas com o serviço de saúde, uma relação que impacta na própria sociedade. E para a gente caminhar aqui para a reta final do nosso podcast, do nosso webcast, porque vocês também estão nos vendo em vídeo na Fast Company, não só ouvindo nas plataformas, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os próximos passos dessa parceria tão vitoriosa, Salesforce, Meta e DASA. Vamos brincar um pouquinho de futurismo aqui, começando por você, Fê. Acho que a gente vê evoluções em todas as ferramentas e, como DASA, a gente está muito atentos às inovações que cada uma das plataformas estão fazendo. Então, como empresa que utiliza esses serviços, acho que o nosso desafio número 1 é usar tudo que estiver sendo implementado de ponta nos betas para que a gente saia na frente e consiga, de fato, seguir evoluindo essa experiência. Então, acho que temos já bastante coisa em andamento. Vocês vão ver aí sendo clientes das nossas marcas conforme a gente for avançando, mas acho que tudo que vem evoluindo nas plataformas passa muito por a gente testar, aprender,
retroalimentar os parceiros também, para que eles possam evoluir essas funcionalidades e aí no final do dia a jornada ponta a ponta acontecer da melhor forma. Legal. Isa, e você? Sua visão aí sobre próximos passos? Bom, falou de inovação, é um dos meus temas favoritos, né? Acredito que a gente esteja no momento em que a Salesforce é pioneira em muitas dessas inovações que estão aparecendo, como a inteligência artificial. Cada vez mais o objetivo é utilizar a tecnologia para facilitar todos esses processos de criação, de ter ideias, né? Ter ali o seu assistente quase que pessoal para ajudar a orquestrar jornadas, fazer essa criação de campanhas, extrapolando também, acho que cada vez mais para além do marketing, né? Hoje, a visão que a gente tem, né, é que as empresas cada vez mais vão conseguir criar jornadas ponta a ponta dentro das organizações, conectando vários departamentos diferentes, né? Então, a gente ainda tem essa questão muito do marketing, aí a gente tem os equipes de atendimento ao cliente, tem um projeto ou outro que a gente faz junto, mas a nossa visão é que as empresas consigam colaborar de forma cada vez mais efetiva nesse futuro. O uso dos dados continua a todo vapor agora com a inteligência artificial e assim a gente consegue oferecer essas experiências mais assertivas, mais personalizadas, para que a pessoa ali na ponta se sinta vista, respeitada e tratada ali de uma forma muito personalizada. Legal. É uma interface digital, mas é uma experiência muito humana, muito né? Extremamente humana. E colaboração é uma palavra importante nesse processo muito. todo, né? Beto, para encerrar, você, sua visão meta, business messaging sobre próximos passos. Acho que você fez um gancho aqui bem legal. O WhatsApp é a ferramenta que traz essa questão de humanização, né? Que é aquela coisa que, né, o vendedor está ali no tete a tete. E quando a gente pensa de futuro, olhando para o WhatsApp, acho que não tem como a gente não olhar para a AI, né? Porque assim, se existe um lugar perfeito para um AI existir, é numa mensageria, porque de fato você consegue ali trocar. Então assim, a Meta tem todos os seus planos com AI, então a gente tem um roadmap bem robusto. Eu acredito que o futuro vai envolver muito isso, então questões de AI, questões de dados, assim, cada vez mais a gente conhecer e fazer aquela hiper personalização em escala, então entender exatamente quem que é aquela pessoa, do que ela gosta, quais são os gostos dela. E o WhatsApp também, só para concluir, ele tem um poder, uma coisa que é o que? Quanto mais unidades de negócio começam a utilizar a solução, melhor é o overall para todo mundo. Então, por exemplo, aqui a gente estava falando de um caso de agendamento de exames. Imagina que você pode fazer o seu Customer Care também através do WhatsApp. E aí todas as pessoas que entraram para fazer o teu Customer Care, você capturar o opt-in desse cara e depois alimentar a tua base de marketing para isso. Então, isso vira um grande mecanismo onde uma unidade de negócio começa a ajudar a outra e aí todos estão ali. E também fazendo com que o usuário se sinta cada vez mais familiarizado. Então, para fechar, olhando o futuro, diria AI, dados vai ser muito importante, vamos precisar cada vez mais desses parceiros, tanto o Salesforce quanto os clientes, querendo entender do nosso roadmap, para onde a gente vai, quais são os próximos alfas e betas. Se tem uma coisa que meu time sofre bastante aqui, é com esses pedidos. Putz, o que vem de roadmap, como que a gente pode entrar? E a gente tenta, claro, sempre colocar todos os nossos parceiros e clientes para olhar e se preparar para esse futuro que tá aí, né? Legal. E é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de dados, a gente está falando sobre comportamento humano. Então, é de fato algo necessário e inevitável aí no desenho do presente e do futuro. Olha, eu quero agradecer muito a vocês três, Fê, Isa, Beto. Obrigado aqui pela presença no nosso webcast e obrigado principalmente a você que nos ouviu aqui na série Conversas que Convertem. Potencialize suas conversas com o WhatsApp. Segue com a gente, teremos mais cases, mais histórias interessantes para contar. Obrigado e até a próxima.